Olá, vamos a mais um vídeo aqui da Biblioteca Pandas sobre colunas, tá? Dessa vez nós vamos aprender a criar colunas. Vamos aprender alguns métodos, algumas maneiras, né, de fazer isso. Então, para começar, importei a Biblioteca Pandas, criei um data frame bem simples, porque nós vamos nos interessar apenas pelas colunas, né? Como que a gente cria uma coluna utilizando a atribuição direta, tá? Que é a maneira mais simples, assim, uma maneira muito interessante de você fazer isso. Você não precisa usar um método especificamente, mas você usa aquela questão mesmo do Python, de que você tem uma variável, no caso aqui vai ser a série, né? Uma série, né? Porque cada coluna aqui é uma série. E a gente vai dar um valor, tá? Então, a gente vai criar aqui uma coluna com o nome nutricionista e o valor vai ser Carolina para todas as linhas. Pronto, a gente pode ver que foi criado aqui no nosso data frame a coluna como a gente colocou aqui em cima. Com a atribuição direta, a gente também pode criar diversas colunas de uma vez e podemos usar métodos, funções, operadores matemáticos, como a gente fez aqui, tá? Para criar essas colunas, não só um escalar, né, que é um valor único, tá? Podemos utilizar também uma série, enfim, várias coisas. Então aqui embaixo eu coloquei quando eu criei uma coluna DF nutricionista, mais uma vez, coloco vírgula, coloco outra variável, tá? Isso bem do Python mesmo, uma variável, vírgula, outra variável, e vou botar o sinal, né, igual, que é de atribuição. E aí, para a primeira variável, que é a coluna nutricionista, a gente vai colocar o valor Joana para todas as linhas, aí vai colocar vírgula, o que vier depois da vírgula tem a ver com a criação dessa segunda variável, que é a coluna IMC. Tá? E aqui eu coloquei uma fórmula do IMC, né? Que a gente usou justamente o peso dividido pela altura ao quadrado. Vamos ver o que acontece? O que acontece é o seguinte: primeiro eu quero chamar a atenção de uma coisa. Ele criou as duas colunas, tá? A coluna nutricionista ela já existia. E aí o que aconteceu? Aquela questão mesmo do Python de variáveis, né, de atribuição, que se você atribuir um novo valor para uma variável que já existe, ela passa a ter aquele novo valor. Então aqui a gente atribuiu, você via que a gente tinha colocado a coluna nutricionista com Carolina, o valor era Carolina para todas as linhas. Como eu coloquei agora que vai ser Joana, modificou. Ele não criou uma nova coluna duplicada com o mesmo nome e com os valores das linhas Joana, tá? Ele substituiu, né, na coluna existente. E a coluna IMC, ela não existia, então ele criou e fez o cálculo direitinho aí do IMC. Então, com a atribuição direta, as colunas são sempre criadas no final do data frame. Isso é uma coisa que a gente pode notar, que primeiro vem as colunas que já existiam e depois, na ordem que a gente for colocando, cada vez que a gente for criando uma coluna, elas vão ficar ao final do data frame. Não tem problema, gente, depois a gente vai aprender como fazer essa reordenação de colunas em outro videozinho, tá? Coloquei aqui também a atenção, quando criamos uma coluna com o mesmo nome, ele vai substituir, não vai criar a coluna de duplicidade. Tá? Vocês vão entender porque que eu estou falando da duplicidade quando a gente for colocar esses métodos aqui, os próximos métodos. Então, a gente agora vai utilizar o método insert, tá? Para criar uma coluna. Como eu falei em outros vídeos, a gente às vezes tem diversas maneiras, né, de fazer a mesma coisa, com alguma linguagem de programação, mas aqui no Pandas nós temos muitos métodos que fazem coisas às vezes meio similares e tudo mais, e maneiras diferentes de trabalhar, tá? Então aqui a gente está trabalhando com atribuição direta, a gente não está fazendo com um método. Aqui a gente vai começar a usar um método, que às vezes é interessante quando a gente quer trabalhar com métodos encadeados. Eu vou falar disso em algum vídeo, que vocês vão entender melhor. Mas aqui, esses vídeos também podem servir para pessoas que já entendem um pouquinho de pandas, aí de repente aprende alguma coisinha a mais. Então, assim, não esquenta não, se você está iniciando, aprende de uma maneira que você achar que é mais simples de você entender e vai usando, tá? Mas vamos lá, vamos para o método insert. Eu carreguei novamente o data frame, tá? Para não ficar, para não ter que ficar criando várias colunas a mais aqui, tá? E aí vamos com esse método insert, tá? Então, como ele é um método, a gente vai puxar ele aqui, botar o ponto na insert, abrir o parênteses e usar parâmetros, né? Para fazer essa modificação. E nesse método insert, a gente tem uma coisa que é interessante, que a gente não precisa colocar o parâmetro in place, que muitos métodos a gente vai ter esse parâmetro in place, ou então fazer uma nova atribuição, tipo df igual a df.insert, né, e o resto. Que ele, se você colocar aqui, você rodar isso, ele automaticamente ele já modifica o data frame, tá? Isso é interessante, porque poucos métodos acontece isso. Então, tá.
Então, aqui esse primeiro parâmetro ele é chamado de loc, que é da localização da coluna no data frame. Então, a gente já está vendo um diferencial aqui, tá? Com atribuição direta, as colunas são sempre criadas no final do data frame. Com o insert, a gente escolhe o local, tá? Que a gente vai colocar a coluna. Então, aqui a localização eu coloquei 0, ou seja, vai ser a primeira coluna. A coluna eu coloco o nome, né, nesse parâmetro coluna. Então, eu coloquei que a coluna vai ser nutricionista. E o valor da coluna eu coloquei que é Carolina, tá? Vamos ver o que acontece? Como ele salva, né? Tipo, ele não precisa do in place aqui, ele já modifica, na verdade, o data frame. Então, ele não mostra, né? Porque aqui a gente sabe quando tem um método que ele faz a modificação, se você coloca o in place, ele não vai mostrar o valor, a gente vai ter que chamar a variável para ver os valores, tá? Mas a gente pode ver que ele realmente ele fez a modificação, tá? Sem a gente precisar atribuir nem colocar o parâmetro in place. Então aqui a gente tem uma coluna nutricionista que foi criada no local que a gente escolheu, poderia ter escolhido qualquer outro local do data frame, tá? E aí vamos ver o que acontece aqui se a gente tenta colocar uma coluna, uma nova coluna aqui, com o mesmo nome, tá? Da coluna anterior. Então, vamos tentar criar aqui a coluna nutricionista, o valor da Carolina, vamos ver o que acontece. Ele deu um erro, ele disse que ele não poderia criar porque já existia no data frame uma coluna com o nome nutricionista, ou seja, diferente da atribuição direta, que ele não vai dar erro nenhum, ele vai substituir os valores, né? Apenas isso. Então, ele não deixa você criar. Se você quiser criar uma coluna em duplicidade, ele nunca vai substituir, né, o que já existe, ele vai criar mais uma coluna com o mesmo nome. Aí você tem que usar esse parâmetro aqui no insert, chamado allow duplicates, né? Então você vai dizer para ele que é para ele permitir que tenham duplicadas, colunas duplicadas. Então aqui eu até coloquei bem explícito, né, que o nome do parâmetro é loc, não precisava. Criei uma coluna nutricionista e os valores eu passei uma lista, que você pode passar uma lista. Então vai ter, na primeira linha vai ter Joana, na segunda vai ter Carolina. Vamos ver o que acontece? Como ele salvou, né? A gente não vai ter que chamar aqui para ver, né? E a gente vai ver que ele não substituiu os valores da coluna que eu tinha criado. Ele criou uma outra coluna com o mesmo nome, tá? Isso não é uma boa prática, né, gente? Tem o mesmo nome, mas ele criou, tá? E então, assim, ele permite duplicação de colunas, portanto, mas para isso você tem que usar esse parâmetro, igual a true. Mas ele não substitui valores, né, em colunas já existentes, tá? Ele só cria colunas novas, tá? Uma outra coisa é que ele não permite você criar mais de uma coluna por vez, né? Mas ele tem esse diferencial de permitir que você defina a localização dessa coluna nova, tá? Também ele não permite que você crie coluna com valores aqui, ó, a partir de funções, né, ou de operadores matemáticos, aquilo que a gente usou lá em cima para fazer o IMC, por exemplo, né, que a gente colocou, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, uma coisa assim. Ele não permite, tá? Então vamos ver um outro método, né, chamado assign, né? Vamos aqui atualizar aqui o data frame novamente, para a gente não ficar criando milhares de colunas, né? E vamos ver que com esse novo método aqui, esse assign, a gente permite criar mais de uma coluna ao mesmo tempo, permite usar funções, métodos e operadores, né? E ele também substitui. Quando você puxa uma coluna, né, com o mesmo nome, você tenta criar uma coluna com o nome que já existe no data frame, ele vai substituir o valor que estava lá, tá? É bem completo. Então, como é que ele funciona? Dentro do parênteses, você vai colocar o nome da coluna, tá? E vai colocar igual, como se fosse um parâmetro, né? Porque você vê que esse nome da coluna, ele não tá com uma string, né? Que a gente geralmente, quando passa assim, os parâmetros, vai passar o nome da coluna com uma string, alguma coisa assim. Não, é como se fosse um parâmetro. Então, o parâmetro nutricionista vai ser igual a Carolina e Joana, uma lista, né? O parâmetro IMC, né? Fica como se fosse um parâmetro, tô chamando assim, mas eu nem sei se devo chamar assim. Mas enfim. Mas você está dizendo que você vai criar uma coluna nova com o nome nutricionista e vai colocar os valores Carolina e Joana. Vai criar outra coluna nova chamada IMC e vai colocar como valores essa conta aqui do IMC. E vai criar uma coluna nova, só que ela já existe, que é a coluna nome com letra maiúscula, né? Então você vai substituir os valores da coluna nome com letra maiúscula, né? Por DF nome, né? Pelos valores que estão lá,
com a característica de título, né? Que é a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Vamos ver? Então, ele está mostrando aqui, né? Porque ele não fez a modificação, diferente do insert. O insert ele já faz a modificação na hora, então ele não mostra nada, não traz nada para a gente tem que chamar a variável. Mas a gente já viu o que ele fez. Ele realmente mudou aqui, ó. No nome estava Maria, todo maiúsculo, ficou como título. Sandra já estava como título, então não teve modificação, mas ele criou uma coluna nutricionista e uma coluna IMC com os valores que a gente passou. Então é um método bem completo, tá? Aqui o que eu estou descrevendo aqui embaixo é justamente isso, que ele faz várias coisas, né? Ele aceita a coluna já existente, só que ele não cria duplicata, né? Ele vai substituir os valores, né? E você pode passar funções, métodos, operadores matemáticos, valores escalares, né? Tudo isso. Você vai ver que ele não modifica automaticamente os valores, tá, gente? Então, se a gente chamar def, ele não fez nenhuma modificação. Se a gente quiser modificar, uma maneira boa de fazer é isso. Você coloca, porque você atribui, né? Você faz que df, nosso data frame, é igual, e aí você passa toda a função, todo o método, na verdade, que você fez aqui. E aí vai estar tudo certinho modificado. Cada maneira dessa de trabalhar, às vezes a pessoa prefere fazer atribuição, a pessoa prefere usar métodos, também vai depender de como está seu código, tá? Mas é bom vocês saberem que não há apenas uma maneira de fazer esse tipo de criação de colunas. No futuro eu vou querer trazer outros métodos aqui para vocês modificarem, criar colunas, ou mesmo modificar, substituir, que é tudo muito parecido, né? Vocês já viram? Substituir os valores da coluna, usando outros métodos que permitem que a gente use, sabe, tipo se, então, se o valor da coluna tal, aí a gente usa uma função, se for diferente o valor da coluna tal, a gente vai usar outra função, porque aqui a gente usou funções, mas ela aplica a mesma função para todas as linhas, né? Mas a gente consegue fazer também isso, sabe? Se a coluna nome é Maria e o peso é maior do que sei lá o quê, então na coluna IMC vai ter tal conta, né? Se for, entende? A gente consegue fazer esse tipo de coisa, mas é um método um pouco mais avançado, eu preciso trazer mais algumas coisas antes, tá? Para demonstrar ele para vocês. Até o próximo vídeo, gente.